Sejam bem-vindos a mais um Sudoku Dicas. Vídeo 96, todos os caminhos levam a Roma. A fase inicial desse Sudoku é fácil, então fica o convite para que você chegue no ponto de enrosco sem minha ajuda. Se você não conseguir chegar até este ponto, deixe nos comentários, que terei o prazer de conduzi-lo a este porto seguro. Em negrito, as 28 pistas iniciais, em azul, as soluções encontradas. Aqui é o primeiro ponto de enrosco. Vou completar toda a grade num só estalo. O desafio é ultrapassar esse ponto. Gostaria que você gastasse um tempinho tentando antes de prosseguir no vídeo. Será que existe mais de uma maneira de prosseguir? Meu objetivo não será de completar esse Sudoku até o fim, mas sim ver que existem várias maneiras de prosseguir. Sei que simples colorido é uma das estratégias avançadas mais comum, então vamos começar procurando por simples colorido. Como procurar por simples coloridos? Simples colorido se baseia em um único candidato linkado por links fortes. Sabendo disso, vamos testar todos os candidatos de 1 a 9 que estiverem unidos por links fortes. Candidato 1 presente em 4 casas, unidos por links fortes. Candidato 2 presente em 4 casas, unidos por links fortes. Candidato 3 já foram inserido em todos os 9 blocos. Candidato 4. Temos 2 conjuntos isolados com 4 candidatos, união tipo link forte. Candidato 5. Temos 2 conjuntos isolados, este com 3 candidatos 5 e esse outro conjunto com o candidato 5 com 7 elementos. Todos os 10 elementos citados estão unidos por links fortes. Nossa cadeia principal. Coloquei o 5 no conjunto verde ou no conjunto azul intercalado. Foram colocados em conjuntos separados, pois se um deles existir, o outro não existirá. Ou será verde, ou será azul. Olhe para as casas amarelas. H3 não pode ser azul e não pode ser verde. G7 não pode ser verde e não pode ser azul. E3 pode ser azul. G3 pode ser verde. H7 pode ser azul. Não podem ser eliminados. Isto foi eliminação por simples colorido com o 5. Acabamos de ver simples colorido com o candidato 5. Agora vamos testar o 6. Aqui está destacado os candidatos 6 com links fortes. Há vários outros 6 na grade, mas não linkados por links fortes. Veja eles. Unidos por links fracos. São mais de 2 candidatos por unidade. Coloquei os conjuntos vermelho e azul em casas intercaladas. Ou existirá o conjunto azul ou o vermelho. Notou que o 6 de D2 é capaz de ver um 6 vermelho e outro 6 azul?
ou seja, esse 6 não pode existir. Candidato 7. Dois conjuntos isolados, um com 3 elementos e outro com 7 elementos. Um 7 unido por link fraco, mas que não pode ser eliminado. Candidato 8. Quatro conjuntos isolados, 1, 2, 3 e 4. 5 candidato, 8 avulsos, mas que não pode ver um 8 de cada cor, dentro de um conjunto específico, não formam um simples colorido. Candidato 9. 3 conjuntos isolados. Duas casas com o candidato 9 avulso, mas que não consegue ver uma casa com um candidato de duas cores dentro de um conjunto. Rodamos os candidatos 1 a 9, procurando o simples colorido. E conseguimos ver que, tanto com o 5 quanto com o 6, foi possível eliminar algum candidato. Será que ainda existe outra maneira de progredir? Então não irei excluir o 5 nem o 6 e tentar ver nossa grade com outros olhos. Que padrão é esse destacado? Um candidato, o 5, ocupando 3 cantos de um retângulo, um link forte e um link fraco. Isto é exclusão por retângulo. Veja, se G7 for 5, então G2 será diferente de 5 e D2 será 5. Bloco 6 ficaria sem nenhum 5. Havendo 5 nas duas casas, irão excluir outros 5 do bloco oposto. Então a casa G7 não pode ser 5, casa do link fraco. Em destaque o candidato 5, unido por links fraco e fortes intercalado. Isso é um X-cycle. Nesse ponto há dois links fracos seguidos, então o 5 em amarelo não pode existir. E esse padrão? 4 casas, 4 candidatos, um pivô, 2 unidades, bloco 6 e linha D. Esse 6 vê o 6 da linha D e também vê o 6 do bloco 6, que pertence ao padrão. Será eliminado. Isso foi WXYZ Wing, ou Band Quad, quadra dobrada. Veja vídeo 73, o desafio do WXYZ Wings. Veja as casas destacadas. São casas bivalores. Só tem 2 candidatos. Um deles existindo, o outro não existirá. Elas configuram um padrão cadeia XY, uma cadeia com 2 candidatos. Acompanhe a construção da cadeia. Se eu excluir o 9 de B6, B6 terá que ser 8. No bloco 2 não haverá outro 8. Então C5 será 7. Se houver um 7 aqui, não haverá outro 7 em G5. E G5 será 8. Havendo um 8 em G5, não haverá outro 8 no bloco 8. Então J4 será 9. Nossa cadeia começou com o 9 na casa amarela e terminou com o 9 na casa verde. Um 9 é do conjunto vermelho e o outro do conjunto verde. Não sei qual cadeia vai existir. Não sei se será a vermelha ou será a cadeia verde. Sei que uma delas existirá. Veja o 9 em amarelo de B4. Note que ele V está na mesma unidade. Um 9 vermelho e um 9 verde. Ou seja, ele não pode existir. O mesmo acontece com esse outro 9 amarelo de H6. Também vê um conjunto de cada cor. Poderá ser eliminado. Isso foi a estratégia avançada cadeia XY.
Veja os vídeos 22, 63 e 74. O que temos destacado aqui? Temos um retângulo com o par comum 4, 6 nas casas angulares. Nas casas amarelas temos um candidato extra, 5 em D2 e 7 em F9. Isso configura um retângulo único tipo 5. Veja os vídeos 33, 34, 45 e 77. Neste caso, eu sei que terei que eliminar um dos candidatos da base, o 4 ou o 6. Quem devo eliminar? Você não pode eliminar o candidato excludente. Aqui, o 4 é excludente tanto na coluna 2 quanto na coluna 9, assim como na linha D, como na linha F. Note que o 6 não é excludente nem nas colunas, nem nas linhas. Excluir o 6. Que padrão é este? Seria um X-Wing com 5 ou com 8? Temos um retângulo com o candidato 5 ou com o candidato 8 nos 4 cantos. Por que não é um X-Wing? X-Wing, excludente em coluna, eliminar em linha e vice-versa. Veja, 5 é excludente na coluna 1, mas não na coluna 3. 5 excludente na linha B, mas não na linha E. Quanto ao candidato 8, 8 excludente na coluna 3, mas não na coluna 1. 8 excludente na linha E, mas não na linha B. Descartado o X-Wing, tanto para o 5 quanto para o 8. Par comum 5, 8 em todas as 4 casas de um retângulo. Então isso seria um retângulo único? Não é, pois só tem uma única casa com o par comum isolado. Isso se trata de um retângulo único oculto. Veja vídeo 45, retângulo único oculto. Qual é a regra de exclusão aqui? Não lembra? Vídeo 45. Vamos recordar. Nesse caso, eu sei que vou ter que eliminar um dos candidatos do par comum, 5 ou 8. De onde eliminar? Elimine da casa oposta ao par comum isolado. Par comum isolado em amarelo, casa oposta em laranja, o alvo. Quem devo eliminar? Eliminar um dos candidatos do par comum que esteja linkado por link fraco. O de link forte não posso eliminar, pois mataria o sudoku. O candidato 8 está linkado por links fortes, não pode ser removido. O candidato 5 está linkado por links fracos. Deve ser removido. Apresentei 8 estratégias diferentes que poderiam ter te ajudado a ultrapassar o ponto de enrosco. Simples colorido com 5 exclui 5 de H3 e 5 de G7. Simples colorido com 6 exclui o 6 de D2. Exclusão por retângulo exclui o 5 de G7. X-Cycle com 5 exclui 5 de G7. WXYZ-Wing exclui o 6 de D9. XY-Chain exclui 9 de B4 e 9 de H6. Retângulo único tipo 5 exclui 6 de F3 e o 6 de D9. Retângulo único oculto exclui o 5 de E3. Bem, o objetivo desse sudoku foi ver que há várias alternativas para seguir quando estiver empacado e resolvendo o entrave, poderá ir em frente independentemente do caminho escolhido. Obrigado por ver meu vídeo, nos encontraremos em breve.